A graça e a paz, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Momento oásis para compartilhar com você, para experimentar com você de um momento de paz, um momento de alegria, um momento de vida com Deus. Nós estamos aqui com o coração para trazer para você uma reflexão, um momento no qual você possa ter realmente uma experiência de refrigério. O momento oásis é um momento idealizado para pessoas que porventura estejam vivendo um tempo de deserto, e todos nós temos tempo de deserto na nossa vida. Sempre estamos no deserto em alguma área, porque nós entendemos biblicamente que a vida cristã, ela é uma vida pós-escravidão. Então, o povo de Deus estava escravizado no Egito, foi liberto do Egito, atravessou o deserto para chegar em Canaã. O Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para o inseto, o diabo. Nós fomos libertos do mundo, do domínio das trevas, estamos atravessando o deserto para chegar no céu, Canaã celestial. E esse deserto é o tempo de transformação. Transformação do quê? Transformação da nossa mentalidade. A palavra de Deus nos diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós temos a nossa mentalidade transformada, nós pensamos como vencedores. Aí depois nós começamos a crer como vencedores. Aí nós falamos como vencedores. E aí nós agimos como vencedores. Aí ninguém para. Aí nós nos tornamos imparáveis. Aí nós nos tornamos vencedores em qualquer circunstância. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida... Vou limpar meu óculos um pouquinho aqui, tá? Não assusta não. Eu acho que eu bati o dedo na lente. O que faz a diferença na minha e na tua vida é o quanto nós somos diferenciados de dentro para fora. O quanto eu penso como Cristo, o quanto eu sinto como Cristo, o quanto eu falo como Cristo, o quanto eu ajo como Cristo, o quanto eu desfruto como Cristo. O Cristo é aquele que pagou o preço por mim. Eu não daria conta de pagar o preço do resgate. Fui sequestrado no Éden. Eu e você fomos sequestrados no Éden. E nós não daríamos conta de pagar esse preço. Agora, alguém tinha que pagar. Porque Deus criou a humanidade para conviver com ele. E a única forma de resgatar a humanidade era se alguém morresse de fato no lugar da humanidade. Porque Deus falou, o dia que pecar morre. Perdeu a comunhão com Deus já é uma morte. Agora, tinha que consumar de fato uma morte. Maria de Fátima, seja bem-vinda, querida. Tinha que consumar de fato uma morte de um ser para que fosse pago o preço, feito a justiça. Então, na cruz do Calvário, a justiça e a misericórdia se encontram. A justiça e o amor se encontram. O Senhor cumpriu a justiça, morrendo no lugar do homem, e ele cumpriu o amor, resgatando o homem como obra-prima da criação. Ele exerceu a justiça e exerceu a misericórdia. A graça do Senhor provocou um beijo entre a justiça e a misericórdia. E aí nós fomos resgatados. E sendo resgatados, saímos do Egito. Saindo do Egito, estamos caminhando para Canaã, lugar de vida abundante. A caminho de Canaã, temos o privilégio de sermos transformados na mentalidade, no coração, na fala, nas palavras e nas ações. Sendo transformado, entramos em Canaã, na área que fomos transformados. E Deus não pega tudo de uma vez. Se ele fosse transformar o homem em todas as áreas de uma vez só, acredito que
nós não daríamos conta de suportar. Então, num tempo Deus está transformando o casamento, o relacionamento, num tempo Deus está transformando vida financeira, num tempo Deus está transformando saúde, num tempo Ele tá transformando nossas crenças, tudo paulatinamente, num processo, digamos que lento ou um pouco mais acelerado, dependendo da nossa resposta. Porque tem uma palavra na Bíblia que fala que o trasfegador, que é o Espírito Santo, ele tira o vinho de uma vasilha para outra vasilha à medida que as fezes do vinho decantou. Isso quer dizer, ele coloca cada um de nós, numa prova, numa luta, numa dificuldade, e a gente responde corretamente. As fezes do vinho vão decantando. Quando ele está, digamos assim, toda a sujeira do vinho lá embaixo, o trasfegador vem com muito cuidado, pega essa vasilha com muito cuidado e transfere para outra vasilha, deixando no fundo dessa vasilha só a sujeira. Quer dizer, você foi tirado do meio da sujeira que você deixou sair de dentro de você. Agora você está numa outra vasilha, num outro nível. E você vai começar a decantar outra vez, numa outra luta, numa outra área da sua vida. Agora, se você, quando estiver quase pronto, rodar a baiana aqui dentro, agitar, sobe tudo. E o Espírito Santo olha para você e fala: olha, filho, eu não tenho muita pressa, eu sou eterno, vou te esperar mais um pouco. Deixo você mais um ano aí, vamos ver se você consegue responder. E aí, ano que vem, a gente transfere você. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e não entrou em Canaã. E pior, eles morreram no deserto. Eu estou falando aqui de todos que saíram do Egito maior de idade. Todos que saíram do Egito, que não era considerado inocente, já tinha idade para a guerra ou para constituir família, eles morreram no deserto. Só entrou em Canaã a geração que saiu do Egito criança ou que nasceu no deserto. E dos que saíram do Egito, adultos, só 2 entraram, Josué e Calebe. Por quê? Responderam da forma correta. Porque quando eles espiaram a terra, os 12 espias, Josué e Calebe estavam com eles. 10 deles gritaram dizendo: nós vamos ser destruídos porque nós somos gafanhoto e perto deles, eles são gigantes, eles vão destruir a gente. Mas Josué e Calebe gritaram dizendo: eia, subamos e possuamos a terra, porque se o Senhor agradar de nós, nós vamos destruir eles como se fosse pão. Quer dizer, eles tiveram uma mentalidade transformada, andando com Moisés, e deixaram o Senhor mudar a história deles. Agora os outros não deixaram, morreram no deserto. Só esses 2 entraram em Canaã, de todas as pessoas que saíram. Mas e Moisés? Nem Moisés entrou? Nem Moisés entrou. Sabe por quê? Porque Moisés, em um momento só, ele não foi transformado, ele não permitiu que a transformação fizesse efeito e ele fez uma besteira. Deus mandou um dia, na falta de água, ele ferir a rocha e a rocha representava Cristo. Cristo foi ferido só uma vez. Ele foi ferido lá no Gólgota. Agora, Moisés feriu a rocha e saiu água. Ok, Deus ouviu o clamor, respondeu, e aquela rocha que a Bíblia diz que é Cristo, que acompanhava eles no deserto, num outro momento, o Senhor mandou Moisés falar à rocha, e não ferir a rocha. E aí, ao invés dele falar a rocha, como ele estava irado com o povo, ele chegou lá e sentou a madeira na rocha outra vez. Aí ele pecou. Aí ele errou. Ferir a rocha, nesse momento aqui, seria clamar com ira, seria responder com ira ao clamor do povo. Ele estava com o coração errado, fazer as coisas como se fosse para Deus, porém com o coração errado é pecado. Motivação errada é pecado. É o que Jesus falou da intenção do coração. Se um homem tiver intenção de matar, já matou. E Moisés, infelizmente, ele respondeu errado porque ele tinha realmente a intenção de servir água para o povo? Tinha. Mas ele azedou o coração com a murmuração do povo. O povo realmente não valia nada. O povo era muito chato, muito ruim, que nem os crentes de hoje em dia, que nem nós. Era melhor morrer no Egito. Pelo menos no Egito tinha pepino, tinha quiabo, tinha abóbora, tinha não sei o que, tinha horta, tinha carne. No Egito tinha tudo. Pelo menos a gente era escravo, mas tinha comida. O que é melhor? Você ser provado por um tempo
para conquistar a liberdade, ter a sua terra, plantar a sua plantação, criar o seu gado, viver como um fazendeiro, ou você viver como um escravo, comendo pepino, abóbora, tudo quanto é coisa, mas como escravo e tomando chicotada no lombo. O que é melhor? É claro que é melhor passar pelo deserto, chegar em Canaã e ser fazendeiro, e ser proprietário, e ser dono do que é seu, mas o povo malvado, Samuel Cunhado, seja bem-vindo. O povo malvado, quer dizer, mal do coração, azedo, ruim, que nem nós, murmurava. Dizia que era melhor ser escravo. Agora imagina, Moisés destruiu a vida dele, naturalmente falando. Destruiu. Por amor àquele povo. Por que ele destruiu? Porque Moisés era um cara que estudou todas as ciências melhores da época, da sua época, quando criança e jovem. Ele aprendeu a guerrear. Ele aprendeu tudo como um faraó. E ele abriu mão da possibilidade de ser um faraó para ir socorrer a encrenca do povo dele. E ele foi conviver com o povo dele e um dia viu um egípcio batendo num judeu. E ele foi lá discutir com o cara e o cara se revoltou contra ele, mas ele era um grande lutador. Subiu o sangue para a cabeça, ele matou o cara, enterrou na areia. Errou, pecou. Mas a intenção dele era proteger seu povo. E aí ele foi condenado à morte. Teve que fugir para o deserto. Quer dizer, ele perdeu tudo que ele tinha de conforto, de status, de moral, de tudo. Ele perdeu tudo de tudo. E ele foi para o deserto agora para fazer o quê? Para ser pastor de ovelha. Fazer o trabalho de um escravo. O povo dele, que era escravizado, fazia esse tipo de trabalho e outros. Construindo tijolo, fazendo de tudo lá. E Moisés agora foi fazer um dos trabalhos de escravo. E ficou 40 anos só ouvindo ovelha berrar. Bé. Desaprendeu até de falar. Ficou gago. Quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, ele falou: Senhor, eu não consigo nem falar. Acabou, Senhor. Esquece, arruma outro. Minha fase já passou. Deveria ser naquela época lá. Mas Deus aqui quer provar para nós que ele não usa quem é capacitado. Ele capacita quem realmente é escolhido. Ele não escolhe capacitado, ele capacita o escolhido. Depois que Moisés se sentiu completamente incapaz, chegou a hora de Deus usar. Mas mesmo assim, vamos nos colocar no lugar de Moisés. Moisés perdeu tudo que tinha naturalmente falando. Desaprendeu toda a cultura, desaprendeu até de falar. Precisou do irmão dele para falar no lugar dele, porque ele ficou gago. Aí ele consegue libertar o povo, uma cambada de encrenca. Está levando esse povo para ser fazendeiro, para ser dono de terra. E esse povo ainda fica brigando com ele no caminho. Pelo amor de Deus, eu acho que se fosse eu, sentava o porrete era na cabeça do povo, não era na pedra não. Eu acho que eu não sou manso igual Moisés. Moisés é o homem mais manso da terra. Ele foi amansado cuidando de gente ruim. Essa é a vantagem de cuidar de gente ruim, porque a gente fica manso. Eu acho que eu cuidei de pouca gente ruim, que eu não sou manso ainda, né? Deus precisa me botar para cuidar mais de gente ruim. E aí Moisés ficou nervoso porque o povo estava reclamando com ele e sentou o porrete na rocha. Bateu, feriu a rocha a segunda vez. Por isso, Moisés não entrou em Canaã. Olha o tanto que o povo ruim prejudicou a vida de Moisés. Porque eles deixaram Moisés com sangue fervendo. E Moisés, ao invés de fazer igual o salmista, Senhor, refrigera minha alma. Não, ele foi lá e sentou o porrete na madeira, na rocha, e a rocha deu água para o povo. Deus socorreu o povo. Mas Deus pegou Moisés e falou: tá vendo essa terra aí, Moisés? Tudo isso aí, é a terra que eu vou entregar para o povo, mas você não entra. Mas, Senhor, perdi tudo que eu tinha. Desaprendi toda a cultura. Sabe, a minha vida foi em função disso aqui. O Senhor não vai deixar entrar. Se fosse eu ia falar desse jeito para Deus. O Senhor não vai deixar entrar? Como assim? Que negócio é esse? Aí Deus fala: você, quando deveria falar a rocha, você feriu a rocha. Então você não entra, Moisés. Ou conversa difícil, irmãos. Misericórdia. Se fosse eu ali, eu ia ficar de beiço branco, viu? Com certeza. Eu ia ficar mal com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa. De tudo que eu fiz, toda a minha intenção, todo o meu trabalho, um erro só, você vai me condenar desse jeito, Senhor.
Eu não sei qual foi a conversa de Moisés ali com Deus, mas ele não entrou. Só entrou Josué e Caleb. Deveria entrar os três, mas ele errou. E Deus fez justiça também ali com ele, porque feriu a rocha, feriu Cristo. E Cristo só deveria ser ferido uma vez, na outra vez deveria ser falado. E ele errou. Agora, o que eu quero compartilhar com você aqui é que na saída do Egito, no processo de deserto, na entrada para Canaã, existe transformação. Transformação do quê? Transformação de mentalidade, transformação de sentimentos, transformação de fala, transformação de ações. Por que o povo de Deus vive escravizado? Porque tem mentalidade de escravo, porque tem sentimento de escravo, porque tem fala de escravo e porque tem ações de escravo. O Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. Eu falei aqui na live no sábado sobre uma mentalidade horrível. E eu estava até meio nervoso, que eu chamei até de palhaçada. Talvez eu até feri a rocha, né? Não sei. Mas eu falei que é uma palhaçada a Crentolândia pregar que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. E existem duas pregações erradas nesse texto. Primeiro, falar que a agulha é uma agulha de costura. E não é. A agulha é um passadiço, como diz o povo lá da minha terra. Aqui é uma cerca, que deveria ser uma cerca continuada que não passa animais, uma cerca de arame ou de madeira, do que for. E eles querem fazer uma passagem para a gente na cerca. O que eles fazem? Eles fazem uma agulha. E uma agulha é isso aqui, ó. É um S que você tem que praticar. E só faz esse movimento de agulha aqui, assim, quem passa de pé. Um quadrúpede grande não passa. Um camelo não passa. Ele vem assim e fazer assim. Não faz. Porque tem um espinhaço duro. Essa é a agulha que o Senhor estava falando. E outra coisa, o reino que o Senhor estava falando não é a salvação. A salvação é de graça. Quem crê no coração, confessar com a boca e for batizado, está salvo. Se crê de fato no coração, confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e é batizado, está salvo. Se tornou filho de Deus. Uma vez filho, filho para sempre. Crê quem quiser, quem não quiser. Quem crê que perde salvação, então faça força para não perder. Mas não dá para deixar de ser filho. Não dá para deixar de ser filho. Meu filho não pode deixar de ser meu filho. Eu posso até fazer uma besteira de deserdar ele. Se eu tivesse alguma herança, algum patrimônio, falar, não vai herdar, entregar o patrimônio para outra pessoa. Mas deixar de ser filho nunca mais. O DNA meu tá lá. Tá lá. Nunca mais deixa de ser filho. E uma vez feito filho de Deus, é filho de Deus. E se eu, que sou um pai ruim, que não vale uma cibalena, não sou capaz de jogar meu filho no fogo, muito menos o meu pai, que é o amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ele não vai jogar um filho no fogo. Ainda que erre. Ainda que erre. É assim que eu penso, é assim que eu creio. Mas cada um crê do jeito que quer. Agora, a questão aqui é o seguinte. A vida abundante que Jesus veio para nos dar é o reino. Aí a palavra diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. E o que é o reino? O reino é o governo. O reino é liderança. O reino é você ter influência. O reino é você ser alguém que cuida, que protege, que supre, que faz aquilo que a palavra diz sobre vamos dizer assim, rei, profeta e sacerdote. Tipo, o rei, ele protege, ele lidera, ele supre, ele faz a influência de rei. Agora, por que um rei dificilmente vai entrar no reino? Por que um rico dificilmente vai entrar no reino? Que Jesus falou. Porque muitos vivem em função do dinheiro e não do reino. Mas não é proibido. Não é proibido
ser cristão e ser rico. O difícil é a pessoa ter muita riqueza e ele reinar. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa tem muito dinheiro, ele tem que se preocupar com aquele dinheiro que tem. E o dinheiro é algo que, quem tem muito dinheiro, o dinheiro trabalha 24 horas para essas pessoas. O dinheiro, ele dá dinheiro. Quem ganha dinheiro, na verdade, é quem põe o dinheiro para trabalhar. Só que o dinheiro trabalha 24 horas. E aí o camarada que é rico e põe o dinheiro para trabalhar 24 horas, ele tem que fiscalizar o dinheiro quase 24 horas. Enquanto ele está dormindo, ele pode tomar um grande prejuízo. E aí fica difícil do cara governar na terra, entrar no reino aqui na terra, como um cristão, porque ele fica muito mais horas da vida focado no dinheiro. Então vamos pensar aqui, o cara que tem muito dinheiro, ele investe em bolsa de valores. E de repente sai uma notícia e pum, perdeu todo o dinheiro. Ele tem que estar atento. No momento que saiu a notícia, ele tem que vender as suas ações, se a notícia é ruim. Vender imediatamente, antes de afundar totalmente. Aí ele fica escravo. E o sistema quer escravizar a gente. Eu estou falando aqui, gente, de algo que eu não tenho dinheiro, tá? Mas eu estou percebendo uma estratégia de escravização nesse mundo aqui na internet. Depois que eu cresci, né, no meu canal profissional, eu estou percebendo que o Instagram, ele escraviza produtor de conteúdo, tanto quanto ele escraviza consumidor de conteúdo. Sabe como? Se eu não ficar focado em fazer conteúdo constantemente, conteúdo relevante, e buscar estratégias para fazer engajamento, o hype da minha conta cai. E caindo, dá uma angústia no coração, a gente se sente perdedor. E a gente quer recuperar o hype. Eu estava falando isso pro Júnior hoje. A estratégia é escravizar. Quer dizer, eu deveria ficar... Sábado passado eu fiz 3 lives no dia. Agora nesse sábado eu não fiz, eu relaxei. Mas eu fico pensando qual é a estratégia que me faz voltar a crescer no hype, a crescer no engajamento, a crescer de ganhar muitos seguidores por dia. Teve uns dias aí atrás que eu estava ganhando 20 mil seguidores por dia. Tem gente que acha que eu compro seguidor, de tanto que cresceu. Mas eu aprendi. Inclusive eu vou lançar um curso. Vou lançar um curso rápido para ensinar as pessoas o que eu aprendi para crescer no Instagram. Vou fazer isso, eu já decidi. Vou começar a fazer isso, acho que essa semana ainda. O nome do curso vai ser 0800. De 0 a 800k. Eu acho que eu vou colocar isso aí o nome, vai ficar legal. E aí, o que eu percebi é que existe uma escravização no sistema, até no Instagram, para fazer eu ficar focado no Instagram. 15 horas por dia, 18 horas por dia, 20 horas por dia, porque a toda hora o negócio está em movimento. E aí o cara que é rico, o cara que tem muito dinheiro, que põe o dinheiro para trabalhar para ele tem que ficar atento, mais do que eu. Porque uma notícia, para o cara que tem, vamos pensar aqui, ele tem R$1 bilhão investido em ações da Petrobras. E aí sai uma notícia que a roubalheira voltou na Petrobras. O que vai acontecer com as ações da Petrobras? Vai cair tudo. E se ele não estiver atento na hora da notícia para ele vender rapidamente as ações dele, ele perde tudo que ele tem. 1 bilhão vai valer 100 milhões. Mais ou menos por aí. Aí ele fica escravo. Por isso é mais fácil um camelo passar naquela agulha, que é impossível ele passar, do que o rico avarento entrar no reino do céu. Agora é o rico avarento, não é o rico servo. Porque eu vejo, por exemplo, na mídia aí um rico que chama Pablo Marçal, eu admiro aquele cara. Aquele cara não é avarento. Aquele cara é estrategista. Eu acho que aquele cara ali é um rico que reina. Ele é um rico que governa. Ele é um rico que é referência para nós. Ele é um rico que passa no fundo da agulha. Então, eu acredito. E tem muitos outros, tá? Tem muitos outros. Na verdade, os maiores bilionários do mundo são cristãos. Essa é a verdade. São judeus, são pessoas tementes a Deus. Mas a Crentolândia prega que rico não entra no reino. E ainda pior, fala que o reino é a salvação. É disso que eu estava falando aqui. Voltando para o assunto.
Então, não concordo com a estratégia de dizer que cristão não pode reinar se for rico. Pode sim, desde que ele não seja escravo, desde que ele não viva em função do dinheiro, porque o dinheiro representa mamon, e nós não podemos ser servo de mamon, nós devemos ser servo de Deus. Então, fazer o dinheiro, trabalhar para investir no reino, é governar. Agora, fazer o dinheiro trabalhar para nós nos tornarmos escravos do dinheiro, aí sim, é ser escravo. Então, nós precisamos focar, na verdade, em buscar de Deus sabedoria para não nos tornar escravo do sistema ou escravo de mamon e assim usar a estratégia e o dinheiro ou a influência para estabelecer o reino de Deus. Então, hoje eu estou no deserto nessa área, saindo do Egito, indo para Canaã para ter uma vida abundante, eu diria financeiramente, porque eu fiquei muito tempo aí quase comendo uma unha enquanto crescia a outra, porque eu aceitei uma proposta e acabou que eu descobri que a proposta não era tudo aquilo que foi combinado. Então, hoje eu estou recuperando a minha vida financeira e Deus me deu influência no canal profissional. Eu tenho uma audiência hoje com 820 mil seguidores e crescendo, e crescendo. Logo vai ter 1 milhão, logo vai ter 2 milhões, se Deus quiser. Se Ele não quiser também não tem problema. Mas eu preciso de sabedoria para não me tornar escravo do sistema. E eu peço que vocês orem por mim. Eu preciso de sabedoria para não me tornar escravo da vida de influencer, da vida de alguém que foca o dia inteiro em produzir conteúdo, porque a tentação é grande. Tudo que eu vejo hoje, eu enxergo com um prisma de, será que dá para fazer um conteúdo com isso? Você percebe o sistema querendo botar uma corrente no meu pé? Você percebe o sistema querendo me escravizar? Eu converso com o Júnior o dia quase todo. Ele me assessora, me ajuda. Diz aí, Júnior, para mim, se não parece que o sistema quer escravizar a gente, porque o Júnior cuida muito mais do TikTok do que eu. Se for para ficar respondendo todas as perguntas e ficar vigiando o tempo todo, quantas horas, Júnior, a gente ficaria trabalhando para cuidar disso? Quantas horas a gente ficaria prestando atenção nesse sistema? Talvez 20 horas, 22 horas, 24 horas. Se for entrar no clima deles, a gente fica escravo. Então, nós precisamos, na verdade, entender que estabelecer o reino de Deus na terra, governar na terra, é algo sobrenatural. Não é algo natural. E o que nós precisamos fazer? É escravidão mesmo. Parece não, é escravidão mesmo, o Júnior escreveu. E é verdade. O que nós precisamos fazer? Buscar em Deus sabedoria. Sabedoria para fazer o conteúdo certo, na hora certa, com a estratégia certa e cuidar da vida, cuidar da família, cuidar das outras coisas, descansar, curtir. Ontem eu não fiz quase nada. Tanto é que no meu canal profissional hoje tem 2 stories. Eu vou começar a fazer daqui a pouco. Hoje de manhã eu estava meditando um pouco, pensando um pouco, orando um pouco, anotando o que eu vou falar. Vou fazer live daqui a pouco no meu canal profissional. E aí sim vou começar o dia. Mas se eu bobear, eu viro escravo. Então, qual que é o desafio hoje aqui para você e para mim? O desafio hoje aqui para você e para mim é crer que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida abundante que Jesus tem para nós não vamos passar pelo crivo da crentolândia bitolada que diz assim que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha e é uma agulha de costura. Não, a agulha é algo diferente. Ele não passa realmente, mas não é uma agulha de costura. E o reino não é a salvação. A salvação é de graça, não tem preço. Tá cheio de gente por aí conquistando a salvação. Nunca vai conquistar, nunca. Jamais. Não tem ninguém nesse mundo que consiga conquistar a salvação. Não, estou lutando para conquistar a minha salvação. Jamais alguém vai conquistar. Ou aceita de graça ou está perdido. É de graça. E é de graça porque ninguém dá conta de pagar.
Pode ajoelhar no milho, pode comer chumbo, pode beber veneno, pode fazer o que quiser, carregar a cruz de 30 metros, não merece a salvação, não tem preço nesse mundo que pague. Ou aceita de graça, pelo sacrifício de Cristo, ou está perdido. Tem muita gente crente que talvez vai para o inferno porque não crê que a salvação é de graça. Fica aí querendo comprar. Não vai comprar, ninguém dá conta de pagar, essa é a verdade. Então, nós precisamos crer que a salvação é de graça, crer no coração, confessar com a boca, ser batizado, salvo. Agora é claro, quem crê, se arrepende do estilo de vida de pecador, muda, porque arrependimento faz a gente mudar de direção. Quem vivia na prática deliberada do pecado e crê no coração, confessa com a boca e é batizado, nasceu de novo, é nova criatura. Não vai viver na prática deliberada do pecado. Para aqueles que vivem na prática deliberada do pecado, não resta outra expectação senão um horrível de fogo, inferno. Hebreus 10. Essa é a chave para dizer que salvação se perde se a pessoa viver na prática deliberada do pecado. Não, eu sou cristão, eu sou salvo, mas eu decido, eu vou viver na prostituição. Esse cara está abrindo mão da salvação. É assim. É assim que eu creio, é assim que eu aprendi, eu realmente creio nisso. Então, nós precisamos entender que salvação não se compra, não tem ninguém capaz de comprar. É de graça. E não se perde desde que você esteja realmente andando na direção do Senhor. Pecou, se arrepende e acerta. Não tem um anjo apagão que apaga seu nome até você se arrepender. Não. Pecou, você perde comunhão, você perde intimidade, você perde oportunidades. Às vezes Deus está falando estratégias, sabedoria, e você não ouviu. Aí você vai lá e toma um prejuízo grande, porque você não ouviu a estratégia que Deus deu. Ou você vai lá e sofre, passa uma noite sem dormir, porque você não ouviu a estratégia. Deus está falando, ama, 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 e você ao invés de amar, você está odiando. Aí você fica carregando uma caveira, um defunto nas suas costas, e o trem está fedendo e está transferindo bicho para você. Porque você não perdoa, porque você não ama. Aí você está sofrendo. Por quê? Porque você pecou, ficou longe. Ficando longe, você não ouve a voz. Deus é o contrário da nossa mãe, do nosso pai, que chama o filho não ouve, ele chama mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Não, Deus fala sempre no mesmo tom. Se você estiver longe, você não ouve. E quem peca fica longe. Porque quando o homem pecou no Éden, ele foi o quê? Expulso da presença. Ele perdeu presença. Então, perdendo presença, não ouve as estratégias. Não ouvindo as estratégias faz errado. Porque no natural a gente só faz errado, só faz besteira. O que nós precisamos é ouvir as estratégias do Senhor. A forma correta de fazer é ouvindo do Senhor. Esses dias eu falei aqui sobre, acho que no livro do David Young Cho, ele fala que ele orava 6 horas por dia, 8 horas por dia. Acontece que quando ele saía do momento de oração, em 1 hora ele fazia uma reunião e resolvia muito mais do que ele resolveria se ele ficasse o dia inteiro fazendo. Como assim? Você fica, vamos dizer aí, muitas horas na presença do Senhor, ouvindo o Senhor, recebendo estratégias do Senhor, e aí de repente você sai e faz uma reunião com 50 pessoas e passa para essas 50 pessoas a estratégia que você recebeu do Senhor. Essas 50 pessoas já estão azeitadas pelo Espírito Santo de Deus, porque você estava na presença, eles já estão com o coração aberto para ouvir. Não vai ter ninguém ali discordando de você, porque o Espírito Santo de Deus já moveu no coração deles, sabendo que você está trazendo a presença do monte. Você já saiu com o rosto brilhando. Todo mundo está de coração aberto. Todos eles vestem a camisa daquilo que você falou e eles vão passar a estratégia. Essas 50 pessoas vão passar a estratégia cada uma para mais 10, por exemplo. Aí você tem 500 pessoas trabalhando. Quem faz mais, 500 ou 1? Os 500 fazem muito mais. Esse é o segredo. Ele era pastor da igreja maior do mundo. Ele passava muitas horas na presença do Senhor. Quando ele saía, ele passava aquelas estratégias para a sua equipe. A sua equipe passava cada um para a sua equipe. Que passava cada um para a sua equipe. Daqui a pouco ele tinha 1 milhão de pessoas trabalhando por algo que ele deveria fazer. Ah, meu irmão. Você precisa pregar o evangelho. E você tem 1 milhão de pessoas pregando aquilo que Deus falou com você, e você passou para 50, que passou para 50, que passou para 50. Daqui a pouco você tem 1 milhão de pessoas pregando aquilo que Deus te falou. Quem segura? Quem segura uma máquina dessa? Agora, isso é sabedoria. E nós precisamos crescer nisso, crescer em sabedoria, para receber de Deus a estratégia
e da forma correta passar a estratégia para uma equipe, e essa equipe, da forma correta, passar a estratégia para equipes, e aí acabou. Mas o diabo quer o quê? O diabo quer escravizar a gente, ele quer ocupar a gente para a gente não passar essas horas aqui, ó, na presença. E aí, desse jeito, a gente vive no deserto. E no deserto, sem ser transformado, rodeando montanha. Que nem o povo de Israel, ficou 40 anos rodeando montanha, dando volta no deserto. Para quê? Para mudar a mentalidade. Ou morrer. Das duas, uma. Aí você escolhe, você quer mudar a mentalidade para entrar em Canaã ou você quer morrer? O povo ficou 40 anos rodeando no deserto. Quando morreu o último dos que precisava morrer, aí o Senhor mandou Josué botar o povo para dentro. Aí eles botaram o pé no Jordão, atravessou o rio Jordão, entrou na terra e entrou moendo. Essa é a questão. Irene, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Essa tem tá entrando minha família toda hoje aqui. Iridã, da Bahia, agora Irene. Que é isso? Daqui a pouco a família Pereira tá toda aqui comigo. Aleluia. Muito obrigado, gente. A estratégia do inimigo é fazer a gente morrer no deserto, ao invés de mudar a mentalidade. Mas nós não vamos fazer o que ele está querendo. Nós vamos mudar a mentalidade. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Como que é renovar a mente? É tirar os conceitos ou os preconceitos que o mundo colocou e colocar os conceitos da palavra. Então o mundo diz, tem que pagar a penitência. E a palavra diz, já está tudo pago. Na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a palavra de Deus diz. Mas o mundo diz que nós temos que pagar penitência. Tirar o conceito do mundo e colocar o conceito da palavra de Deus. Isso é transformação. Transformação da mentalidade. Ou muda a mentalidade ou morre no deserto. Agora, se mudar a mentalidade, entra em Canaã. Desfruta da vida abundante que Jesus veio para nos dar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante? É vida de sobra. Ou tem outra palavra para traduzir vida abundante? Para mim, a abundância é quando está sobrando. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescentezinho, eu fui na roça de Miro uma vez. Nosso primo aqui, já tem uma família quase toda aqui. E eu cheguei lá e tinha uma pilha de melancia. Na roça de Miro, na roça de irmão Miminho. Você chega lá e escolhe qual é a melancia que você quer comer, que você quer chupar. Sem pagar nada. Isso é abundância. Aí você chega na roça de Irene hoje em dia lá. Ela tem lá uma roça de milho. Você vai lá comer milho assado, comer pamonha, comer... Isso é abundância. Aí a Irene fala, leva um pouquinho para vocês aí. Isso é abundância. Mas e aí? Agora eu pergunto, será que nós temos paz abundante para transferir? Será que nós temos alegria abundante para transferir? Será que nós temos amor abundante para transferir? Vida abundante é tudo sobrando. Então nós precisamos ter paz, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter perdão. E é coisa difícil, né? Perdão, no geral, a gente quer botar dentro da gaveta e passar a chave, ao invés de entregar abundantemente. Porque perdão é para quem não merece, a gente só quer dar perdão para quem merece. Isso é complicado, né? Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Para entrar em Canaã, nós precisamos virar a chave. Tirar o conceito que o mundo colocou e colocar o conceito que a palavra de Deus nos diz. Porque Jesus olhou para os insetos que estavam matando ele e falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, eles estavam ali achando que estavam matando um criminoso. Mas eles estavam matando o Cristo. Ignorância. E nós muitas vezes olhamos para as pessoas que estão nos prejudicando e a gente acha que a pessoa sabe o que está fazendo. Mas na verdade a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta é contra os principados e potestades. Contra os demônios. Contra o inimigo. Então Jesus falou, Senhor, Pai, perdoa esses caras, eles não sabem o que faz, eles são inocentes, eles são só marionete na mão do capeta. Muita gente prejudica a nós como marionete na mão do inseto.
O inseto está lá influenciando, falando um monte de besteira no ouvido deles, e eles vão lá e falam o que quer, faz o que quer, mas eles estão sendo só usados pelo diabo, como se fosse um celular. Vamos pensar aqui, esse celular meu aqui. Eu posso usar ele para o bem ou eu posso usar ele para o mal. É ou não é? Se eu quiser mandar uma mensagem ofensiva para alguém, eu não mando? Eu mando. Eu posso usar meu celular aqui, é meu. As pessoas, quando deixam o diabo mandar a mensagem ruim para alguém através de si, é como se ele fosse um aparelho de celular. Está mandando uma mensagem ruim, uma mensagem ofensiva. Não sabe o que está fazendo. E aí, você perdoa? Eu perdoo? Nós precisamos aprender isso com Jesus. Aprender a liberar perdão. Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Aí agora entrou o Miro, ó. Agora tem a família toda aqui. Nós somos agora uma família Pereira na igreja Pereira. Vou botar o nome dessa igreja aqui de Pereira agora. Seja bem-vindo, Miro. Ó, já tem Irene, já tem Iridã, agora é o Miro. É o povo da Bahia. Não brinca não, que a minha família tá aqui para me proteger se vocês brigar comigo. Sabe, gente, o que nós precisamos fazer, na verdade, é praticar. O sangue de Cristo fala melhor que o de Abel, que pediu justiça, vingança, e o de Cristo é perdão. Olha que coisa maravilhosa. Samuel, ele é meu cunhado mais velho. Esse cara é um referencial para mim. Ele é pastor, é teólogo. Eu já falei para ele vir fazer live comigo aqui. Eu não sei por que ele nunca marcou o dia. Mas eu quero que você pregue aqui, Samuel. Vamos marcar para amanhã? Você ministrar uma palavra aqui. Sabe, gente, o sangue de Cristo, ele fala muito mais forte que o de Abel. O de Abel está clamando por justiça na terra, mas o de Cristo está clamando por perdão. Justiça é algo que é perigoso a gente clamar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é imparcial. E quando ele faz justiça, ele faz dos dois lados. Então vamos pensar que eu clamo por justiça com relação a alguém. Deus vai julgar aquela pessoa com relação àquela situação, e ele vai julgar a mim com relação a todas as outras coisas que eu vivo fazendo de injustiça. Quem você acha que vai sair perdendo? Quem vai perder sou eu. Porque existe injustiça na minha vida. Com certeza existe, nós não somos justos. Se alguém fosse justo, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Esse justo morreria pela humanidade. Então, clamar por justiça é um perigo. Nós temos que clamar por misericórdia. Nós temos que clamar para o Senhor perdoar aquele que está nos ofendendo, e nós também perdoarmos quem está nos ofendendo, porque assim somos perdoados pelo Senhor. É isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Essa é a questão. Então, o meu incentivo aqui, a minha palavra aqui, na verdade eu ia pregar outra coisa. Eu ia falar sobre algo que eu aprendi na igreja ontem, mas vou deixar para falar outro dia, já que já passei muito tempo falando dessas coisas aqui. Eu vou falar outro dia algumas coisas sobre o Sermão da Montanha. Domingo passado eu ministrei aqui uma palavra sobre o Sermão da Montanha que eu aprendi no culto ontem. E eu quero já ensinar para vocês uma chave aqui, tá? Eu quero que vocês peguem isso. Por que eu gosto de pregar aquilo que eu ouvi na igreja? Porque quando eu prego, a palavra se torna viva em mim. Porque a Bíblia diz que o homem é contaminado pelo que sai da boca. Então, você quer ser contaminado pela palavra de Deus que você ouviu? Então, você precisa pregar para alguém, falar para alguém. Quando eu prego a palavra que eu ouvi, eu estou tirando ela do meu coração e falando, ela é impressa no meu coração. E eu preciso pregar. Ah, mas eu não tenho para quem pregar? Tem, sim, a internet está aí, ó, você pode pregar de graça. Ah, mas não vai ter ninguém ouvindo, não interessa, você está ouvindo. Se você está pregando, a palavra faz efeito na sua vida. Então eu prego muito sobre ser vencedor, sobre vida abundante, sobre perdão, sobre amor, coisas que eu tenho dificuldade. Quanto mais eu falar, mais eu vou viver. Então, não pense que o que eu estou fazendo aqui não é estratégico. É estratégico. Eu estou pregando aquilo que eu preciso viver. E aí, eu pregando, uma hora vai imprimir no meu coração e vai ter revelação e eu vou viver. Quanto mais eu falar de algo, mais eu vou viver esse algo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes também a gente fala coisa que está só na mente para encher o coração. Então, falar de amor, 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 vai fazer o quê? Vai encher meu coração de amor, vai fluir amor. E aí eu vou viver amando. Então, pega essas chaves,
Pratica isso. Comece a falar do amor de Deus, comece a praticar o amor de Deus e a bênção do Senhor vai correr atrás de você. Então, para concluir, sair do Egito, lugar de escravidão, atravessar o deserto, lugar de transformação, chegar em Canaã, lugar de vida abundante. É isso que você quer? Vida abundante? Então permita a palavra do Senhor transformar a sua mentalidade. E transformar é mudar o formato. Transformar é você deixar o Senhor fazer realmente na sua vida. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vivo fazendo isso, já está até acabando aqui o canudo de papel toalha, que eu vivo mostrando isso para o povo. Eu vou mostrar mais uma vez, porque eu sou enjoado. O que é conformar? Que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Isso aqui é quadrado. O que é conformar? É pegar esse trem aqui, amassar, adaptar e jogar aqui dentro. Colocar um quadrado dentro de um redondo. Se conformou. Tá cheio de gente se conformando com as coisas desse mundo. Se conformar é isso. Agora, o que é transformar? Transformar é você pegar esse trem quadrado aqui, ó, e cortar ele. Cortar ele. Aí, para cortar, eu vou facilitar o processo aqui, para ficar um pouco mais rápido. Não sei como é que Deus faz, ele tem estratégia para cada um de nós. Para cortar, a gente tem que tirar os excessos. E não vai ficar perfeito, porque eu também não sou perfeito, tá? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é jogado fora. Se fosse o caso de transformar para colocar naquele ambiente. Isso aqui se aproveita e encaixa. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando o Senhor vai transformar, renovando a nossa mente, Ele está cortando pedaços. Tira essa parte, tira essa falta de amor, tira esse nervosismo, tira essa pressa. Para que tanta pressa para fazer tudo hoje, se tem o dia de amanhã todinho, que a gente nem buliu ainda? É assim que o baiano fala, né, Irene? Sabe, tira essa agonia, vai orar primeiro, vai buscar a Deus primeiro, ao invés de você ficar agoniado para fazer, vai buscar em Deus a estratégia, porque talvez você vai sair de lá tão bom de estratégia, que o que você faria em um dia, você vai fazer em 1 hora, simples assim, porque Deus sabe tudo, e nós não sabemos nada, mas se estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente sai de lá sabendo, e aí a gente vai lá e resolve a parada de uma forma muito fácil. Transformar é tirar tudo que é natural. Agora eu pergunto, quem é a forma? Quem é a forma? Escreve aí, quem é a forma? Nós precisamos encaixar numa forma. E a forma não é redonda. A forma não é redonda. Isso aqui é só um exemplo. Quem é a forma? Vamos pensar que isso aqui fosse a forma. Esse redondo aqui que ficou é a forma. Para encaixar, eu tenho que ser transformado até ficar igual. Quem é a forma? A forma é Jesus. Jesus é o nosso molde. Jesus é o nosso modelo. E nós fomos chamados para nos tornar modelo na terra. Quando nós nos encaixamos em Cristo como modelo, as pessoas vão olhar para nós e vão nos ver como modelo. Aí é a luz do mundo. A luz do mundo é um referencial para outras pessoas quererem chegar onde nós estamos. Terra firme. O farol na beira do mar. O navio olha e fala, ali tem terra firme, ali tem lugar seguro, vamos para lá. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, eu quero estar perto daquela pessoa ali, porque ali é lugar seguro. Ali é lugar de transformação, ali é lugar de mudança, ali é lugar de prosperidade, ali é lugar de paz, ali é lugar de saúde, ali é lugar de alegria, ali é lugar de vida abundante. E isso é ser luz no mundo. Mas isso acontece quando a gente é encaixado na forma. Eu falei aqui, gente, o negócio vai esticando, né? Que nem um chiclete, né? Eu falei ontem uma palavra na igreja, né? Que eu ministro numa igreja, chama Colheita Church. Eu ajudo o Sandro com uma igreja internacional, né? E eu ministrei ontem no Zoom. Aí eu falei sobre o Getsemane. O que eu falei sobre o Getsemane? Getsemane significa lugar da prensa. Lugar da prensa. Eu estive no Getsemane e eu vi aquele lugar lindo lá. No lugar da prensa, a azeitona ela é prensada para fazer o azeite. E nós somos sempre colocados num Getsemane na nossa vida. Nós somos prensados
Para quê? Para tirar de nós o azeite. Agora, existe 4 tipos de azeite que flui ali no Getsemane. E se você responder de forma correta, você flui esses 4 tipos de azeite também. Eu vou falar rapidamente aqui. Os 4 tipos de azeite. O primeiro é o azeite da unção. O azeite da unção é aquele azeite que era usado para ungir rei, profeta e sacerdote. Quando você responde da forma correta no Getsemane, abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai como Jesus, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, que a minha alma está angustiada até a morte. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. Fluiu o óleo da unção. Esse óleo da unção significa o rei é aquele que supre, é aquele que protege, é aquele que conquista, é aquele que guerreia. É aquele que faz realmente influência. Você tem essa unção? Aí o profeta é aquele que representa Deus diante dos homens. E o sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus. Quando você passa pelo Getsemane e responde da forma correta, você foi prensado, saiu o azeite da unção. Aí você tem condição de governar, de reinar na terra. De ser um rei, ser uma influência, de ser alguém que supre, que protege, que conquista, que governa, que lidera, que alimenta. Tudo isso. O rei, o profeta e o sacerdote. É aquele que o rei faz essas coisas, o profeta, ele representa Deus diante dos homens, trazendo a vontade de Deus para os homens, e o sacerdote, ele leva as necessidades dos homens diante de Deus. Primeiro óleo. Segundo óleo, o óleo do alimento. Você é prensado mais uma vez, aí sai o segundo óleo, o óleo do alimento. Será que você tem a unção do alimento? Será que você está alimentando alguém, espiritualmente falando? Será que você tem uma palavra de Deus para suprir a necessidade de alguém, para matar a fome espiritual de alguém? Só tem essa unção quem passa pelo Getsemane e dá a resposta certa. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ainda que eu esteja aqui suando gotas de sangue, está difícil, a agonia está difícil, está terrível, mas eu abro mão da minha vontade para fazer a tua. Quem faz isso tem alimento para outras pessoas. Não é fácil, não é fácil. Eu confesso para vocês que acredito que é assim, quase impossível você passar pelo Getsemane e responder de forma correta. Mas nós nos tornamos referencial se nós passamos. O terceiro tipo de óleo é o óleo da iluminação. O óleo que era usado para lamparinas. Antigamente não tinha querosene, nem álcool, nem nada, nem energia elétrica. A luz era feita com lamparinas. E aí, o que você vai fazer? O óleo da unção, o óleo da iluminação, flui depois do Getsemane. Obrigado, Júnior. Depois do Getsemane. E o quarto tipo de óleo é o óleo do sabão. Sabão para limpeza. Agora, você consegue exortar pessoas em amor, limpar as pessoas da sujeira, tirar o carrapicho das ovelhas, curar bicheira de gente? Você consegue limpar pessoas? Ou você simplesmente também precisa ser ensaboado? Só vai ter o óleo da unção, o óleo do alimento, o óleo da luz e o óleo do sabão se passar pelo Getsemane. Nós precisamos responder no Getsemane de forma correta para que nós possamos mesmo viver aquilo que o Senhor tem para nós. E aí assim a gente realmente tem êxito na vida espiritual. Então meu conselho para você é que, e para mim também, é que a gente invista mais tempo na presença de Deus para que a gente possa realmente viver uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser chamada de vida, uma vida que é luz no mundo. Deus abençoe vocês, um forte abraço. Eu vou encerrar porque agora, 10h57, eu começo a minha live no profissional. Se vocês quiserem continuar me ouvindo, vai para lá. Eu ainda, vamos dizer assim, tenho que preparar aqui para fazer a live de lá. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos para o oásis, todo mundo, vamos para a presença do Senhor. Vamos viver a vida abundante diante do Senhor. Samuel, tô te esperando, mano. Vamos fazer nossa live junto aqui. Forte abraço, irmãos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram comigo aqui. Amanhã nós estamos de volta. Tchau, tchau.